Olá, tudo bem? Hoje eu vou estar falando de criança e adolescente em prática de ato infracional. Criança, a pessoa até 12 anos incompleto, né? Conforme o artigo 105, esse comete ato infracional e não responde pelos seus atos. A criança, uma vez praticada ato infracional, a ela cabe apenas a imputação de medidas de proteção, ou seja, ela deve ser protegida, mas não responderá pelo ato cometido. Já o adolescente, a pessoa de 12 a 18 anos incompleto, esse sim responde diretamente pelos seus atos, conforme o artigo 112 também do Estatuto. A autoridade policial, em sua patrulha, se depara com uma criança ou adolescente em prática de ato infracional, deve esse conduzi-lo até a delegacia, onde ali apresenta a autoridade policial que, de imediato, protege a sua imagem, a sua integridade física e faz a busca ativa da família natural dessa criança ou adolescente, o pai, a mãe, um familiar próximo ou a pessoa por ele indicado, no caso do adolescente. Ele tem o direito de indicar uma pessoa para acompanhar o seu depoimento, para acompanhar sua permanência na delegacia e, em caso de liberação, assinar ali a sua liberação, sendo que essa pessoa vai ficar encarregada de apresentar o adolescente para a autoridade judicial dentro do prazo estabelecido pela autoridade policial. Na falta desses, de não encontrar a família natural ou responsável, uma pessoa com guarda judicial, ou ainda a pessoa maior de idade, por ele indicado, cabe à autoridade policial solicitar a presença do guardião de abrigo. Esse sim, tem atribuições para acompanhar o depoimento, para assinar os documentos necessários, e para fazer a liberação do adolescente e mantê-lo em sua guarda, conforme o artigo 92, inciso 1º, Declaro isso porque, nas minhas atribuições quando conselheiro tutelar por mais de 9 anos, me deparei muitas vezes com situações corriqueiras nas delegacias, onde a criança adolescente era apreendida e a autoridade policial requisita ou solicita ali a presença do conselheiro, impondo sobre esse atribuições que não lhe é sua, como a busca da família extensa, como impor ao conselheiro assinar termo de responsabilidade, assistir oitiva. Isso não cabe às atribuições do conselho tutelar, que já são especificadas no artigo 136 e não compete nenhuma outra autoridade atribuir ao conselheiro além daquilo que já está no estatuto, nem o delegado, nem o promotor, nem o juiz, nem o prefeito. Então compete à autoridade policial observar os artigos 107 e 231 do ECA, observar os artigos de 171 ao 190 do ECA, principalmente os artigos 174 e 175, aonde consta a atribuição do delegado em caso de prática de ato infracional praticado por criança e adolescente. Quanto ao conselheiro tutelar, esse tem atribuições, esse tem funções. O conselheiro tutelar, ele é autônomo, conforme o artigo 131, do Estatuto. Ele é um órgão autônomo. E o conselho age em ação colegiada. E esse é livre, esse tem passe livre nas delegacias, nas instituições onde atende criança e adolescente, para fazer a sua fiscalização conforme o artigo 95, observando também o artigo 94. Então, a função do conselheiro tutelar, ela é autônoma. O conselheiro tutelar, ele tem passe livre para fazer a fiscalização, inclusive dos feitos do delegado, quando se trata do atendimento de criança e adolescente.
Então não cabe à autoridade policial querer impor qualquer que seja atribuição ao conselheiro tutelar, porque esse não lhe é subordinado. Cabe ainda ao delegado observar o artigo 88, principalmente o inciso 5 e 6, e em caso de necessidade, solicitar do município uma ação de atendimento rápida, conforme determina o artigo 88. Cabe também ao Conselho Tutelar observar o mesmo artigo 88 e fazer uma ação de conscientização, de solicitação para que a Prefeitura implante no município um atendimento eficaz, um atendimento rápido, um atendimento técnico. O Conselho Tutelar não é um órgão técnico. Mesmo que os seus membros tenham cursos técnicos, não compete a esses, não cabe a esses usá-los dentro da sua função de conselheiro tutelar. Então a função do conselheiro tutelar, ela é fiscalizadora e não executora, e não é braço de nenhuma entidade de atendimento. Ao contrário, ele é fiscalizador e não executor. Digo isso porque durante o meu período como conselheiro tutelar, no período de mais de 9 anos, dentro dos quais por mais de 7 anos fui coordenador presidente do Conselho Tutelar, me deparei muitas vezes com situações corriqueiras, onde a autoridade policial, quando se tratando de um caso de ato infracional, solicitava ali a presença do conselheiro tutelar, atribuindo a esse a busca ativa, atribuindo a esse que assistisse à oitiva ou seja, o depoimento do detido, e ainda atribuindo a esse assinar o termo de responsabilidade citado no artigo 101, inciso 1, que indica que esse termo deve ser assinado pelos pais ou responsável. Então, muitas vezes me deparei com essas situações onde a autoridade policial, querendo impor ao Conselho Tutelar, assinar o termo de responsabilidade e acolher a liberação do adolescente, ainda com obrigação de apresentá-lo à autoridade policial, à autoridade judicial. Não compete ao conselheiro tutelar. O tal não tem atribuição para isso, principalmente para assinar o termo. Isso, além de ser uma situação corriqueira, isso se torna uma infração. O delegado está entregando a criança ou adolescente que se encontra na custódia do Estado para a pessoa indevida, que é o conselheiro tutelar, que não tem atribuição como guardião de criança e adolescente. Esse é guardião do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí sim, quando se fala na guarda do direito, quando se fala na requisição do direito, aí sim cabe ao Conselho Tutelar. Se você conhece algum caso de criança ou adolescente em prática de ato infracional ou até em suspeita dessa prática, denuncie. Disque 100. Use o Disque 100 para todo o Brasil. 100 100. É denúncia anônima e vale para todo o Brasil e é uma das melhores formas de fazer a denúncia. E uma vez fazendo essa denúncia vai ser encaminhada para as entidades de atendimento e para que essa possa apurar e tomar as medidas cabíveis. Vamos proteger nossas crianças e adolescentes para que no futuro venha elas ter uma vida melhor. Eu sou Borges, ex-conselheiro tutelar por mais de 9 anos. Venha comigo, será muito melhor. Atualmente sou conselheiro tutelar suplente e durante as minhas atribuições adquiri uma vasta experiência da qual estou contribuindo para quem precisa.